Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos aí para mais uma Conexão CBDL. Nós temos feito uma série de eventos em comemoração aos 30 anos da CBDL e hoje nós vamos ter uma sessão, uma discussão, e nós vamos falar de marcadores cardíacos e inovações do diagnóstico. A CBDL, ela tem se empenhado muito em trazer novas informações, em criar demandas, em atender demandas. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela, na comemoração dos 30 anos, nós construímos propostas para fortalecer as fases do ciclo de vida dos diagnósticos in vitro, no contexto de saúde, do Sistema Nacional de Saúde. Essas propostas, elas englobam tecnologias inovadoras, as questões regulatórias, as questões dos acessos e a questão do mapeamento e de gestão de todos os temas que envolvem o diagnóstico. Então, nesta jornada dos 30 anos da CBDL, nós trouxemos hoje essa discussão sobre os marcadores cardíacos, os marcadores moleculares cardíacos, e temos aqui o prazer de contar com a presença de duas pessoas bastante relevantes nesse assunto, que são o doutor Atílio Galhardo, que ele é graduado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele tem residência em clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade do Paraná, residência também em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, ele cursa residência em hemodinâmica e cardiologia pela Unifesp. Ele é mestrando do programa de pós-graduação em cardiologia da Unifesp, instrutor de pós-graduação em medicina de emergência do Sanar, e ele é o cofundador e o médico advisor da CorSync, que é uma startup que tem um produto para esse tema que nós vamos tratar hoje. Depois da apresentação do doutor Atílio, nós vamos contar com a apresentação do doutor Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina pela Escola Paulista de Medicina, tem o MBA em gestão de saúde pelo INSPER, é o atual presidente da CBPL e do SBPC e da Medicina Laboratorial, que é uma sociedade que é muito parceira da CBDL em diversas ações, e ele é coordenador médico do Laboratório Central do Hospital São Paulo. Então, eu agradeço a participação de vocês nessa nossa jornada e passo a palavra ao doutor Atílio Galhardo, que vai fazer algumas explicações dos marcadores cardíacos do ponto de vista da clínica. Muito obrigado, doutor Atílio. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui participando desse evento, que justamente vem em celebração ao Setembro Vermelho, né, que é um mês dedicado às ações de prevenção e de combate aos fatores de risco e à doença cardiovascular. Então, eu procurei trazer alguns aspectos da importância das doenças cardiovasculares na atualidade do nosso país e o que a gente tem de perspectiva de alguns novos tópicos nesse assunto também. Inicialmente, eu gostaria de contextualizar um pouco o cenário atual da doença cardiovascular no Brasil e no mundo. E eu trago dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostrando que a doença cardiovascular ela ainda é a principal causa de morte do mundo. Vamos lá, vamos de novo. Bom, esses dados aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, eles mostram que a doença cardiovascular ela tem uma magnitude significativa demais, tanto no Brasil quanto no mundo. E as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte do mundo atualmente, estimada em aproximadamente 18 milhões de pessoas que vieram a falecer por conta de doença cardiovascular em 2016. Isso representa aproximadamente um terço, 31% de todas as mortes em nível global. Esse artigo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, trazendo a estatística cardiovascular do Brasil em 2020, ele faz algumas considerações que nós temos observado alguma redução na mortalidade, nas taxas de mortalidade por doença cardiovascular, mas esse número total de mortes ainda segue muito elevado, né? Então,
embora a gente tenha conseguido promover diversas ações para conscientização e prevenção de fatores de risco e, consequentemente, desfechos malignos de doença cardiovascular, esses números ainda seguem muito elevados. Esse relatório traz também que a doença arterial coronariana é a principal causa de óbito no Brasil, né, que foi nessa última década, correspondendo a 13% do total de mortalidade. E o DataSUS de 2018 mostrou que mais de 140 mil hospitalizações por infarto ocorreram ali nesse ano, com uma mortalidade de 11%. Então, é muita gente, ainda muitas pessoas são acometidas por doença cardiovascular. E com relação à insuficiência cardíaca, que é uma das consequências, uma das sequelas mais temidas, né, do infarto, a gente vê que 1/3 das hospitalizações clínicas relacionadas às condições cardiovasculares vem por conta de infarto e doença cardiovascular também. Eu trouxe aqui alguns dados que foram amplamente divulgados na mídia com relação da ocasião do Setembro Vermelho, para chamar a atenção que aproximadamente morre uma pessoa a cada minuto vítima de doença cardiovascular. Isso gera um total de 80% dos infartos e derrames que poderiam ter sido evitados com dieta saudável, com prática de atividade física. Então, 80% poderia ter sido evitado. Isso é uma ótima oportunidade de local onde a gente consegue atuar diretamente. E de cada 3 mortes, uma é causada por doença cardiovascular. 1/3 das mortes vem dessa etiologia, correspondendo a quase 18 milhões de pessoas que morrem no mundo por ano por esse tipo de doença. No Brasil, a gente estima que os óbitos sejam na casa de 350 mil por ano, e 80% das mortes por doença cardiovascular são por infarto e AVC. Então, tudo isso daqui é para a gente criar uma consciência de que, ainda em pleno 2021, nós temos números alarmantes de desfechos malignos de doença cardiovascular, que, como esses dados mostram, 80% deles poderiam ter sido evitados com dieta saudável e com prática de atividade física. E vindo mais para a seara do marcador, a gente sempre procura buscar um marcador que seria alguma substância que está circulante no organismo desse indivíduo, que está sendo acometido por uma doença, que diga sim ou não, está tendo essa doença, sim ou não, em que quantidade, em que proporção. Então, quando a gente busca um marcador ideal, algumas características são buscadas. Quanto mais características esse marcador tiver, mais ideal ele é para avaliar essa condição. Então, uma das principais questões é que ele tenha uma grande sensibilidade, que seja abundante no tecido cardíaco. Se houver uma disfunção, uma injúria no coração, esse marcador precisa ser distribuído na corrente. Seria importante também que ele tivesse uma grande especificidade, que ele tivesse uma liberação rápida na circulação, porque isso permitiria um diagnóstico muito precoce. A gente vê que esse marcador ele tem que ter um tempo de meia-vida grande para a gente poder fazer o acompanhamento, tanto tardio quanto o follow-up desse paciente. Ele tem que ser um teste de rápida execução, preciso e custo-efetivo, com uma especificidade analítica importante para não apresentar reação cruzada. Então, quando eu estiver falando desse tipo de doença, esse marcador é específico, pronto, não preciso me preocupar com outros confundidores. E que ele também me ajude a tomar a decisão quanto a qual é a melhor... Bom, então, quando a gente busca um marcador, só recapitulando, o que a gente quer é que tenha todas essas características, que eu consiga, de fato, saber se esse paciente está sendo acometido ou não por essa condição que está sendo investigada por esse marcador. Falando especificamente da doença cardiovascular, lá na década de 50 a gente já tinha o TGO, que é um exame muito conhecido, muito disseminado, e de lá para cá eu tracei uma timeline vendo como é que foi a evolução do marcador da doença cardíaca, especificamente da doença isquêmica do coração, ao longo dos anos. Então, em 1965, CK total, CK-MB, mioglobina, CK-MB massa, e de 1992 para cá, eu diria que a gente vive a era das troponinas. Então, as troponinas são os marcadores mais celebrados e mais presentes na prática médica para avaliação de doenças cardiovasculares isquêmicas nesse momento. Com relação à inovação, eu acho que uma das coisas que a gente sempre procura é conseguir fazer o diagnóstico mais precoce possível. Então, já existem algumas empresas com produtos no mercado com esses dispositivos chamados de point of care, em especial da troponina. Então, já existe no mercado, isso já é comercializado. Atualmente, eles não têm uma abrangência muito grande, eles não são muito disseminados. E o objetivo, nesse momento, é tentar tornar esses dispositivos mais acurados e mais rápidos. A gente conhece algumas orientações de sociedades de cardiologia que dizem que, para você poder fazer um diagnóstico de infarto com um dispositivo point of care, você precisa ter um coeficiente de variação de, no máximo, 10%. Então, a gente, hoje, disponibiliza de alguns marcadores dessa natureza, point of care, mas com um erro um pouco acima disso. Isso faz com que eles não sejam validados para uma finalidade diagnóstica, e sim como triagem nesse momento.
Uma outra questão que eu achei bacana trazer aqui com relação à perspectiva de marcador de doença cardiovascular são as pesquisas acerca do microRNA. O microRNA, então, ele é um marcador estável, precoce, muito confiável, e os estudos atuais, sobretudo de grupos chineses, eles vêm mostrando que ele tem um valor tanto prognóstico quanto diagnóstico. Não é uma substância em especial, mas sim um painel com diversos subtipos de microRNA cardíaco. E o que já se sabe, o que já é estabelecido é que um nível elevado está associado a uma maior mortalidade em 6 meses. E a gente sabe que ele pode estar associado tanto a infarto quanto a insuficiência cardíaca e arritmia. Então, existem diversos subtipos de microRNA, cada um mais específico e mais presente em determinadas condições. E o que vem tendo assim, de uns 10 anos para cá é uma maior intensificação nos estudos com relação a microRNA, para tentar fazer um diagnóstico mais preciso ainda e obter algumas informações quanto ao prognóstico do paciente. Esse slide eu gosto de trazer nas minhas apresentações só para gerar uma provocação, porque às vezes a gente procura sempre buscar inovações, buscar aquilo que está sendo descoberto naquele momento e que muitas vezes leva-se muito tempo até que chegue na ponta, para que o usuário, sobretudo do sistema público de saúde, possa utilizar essa tecnologia. Então, uma feliz notícia que a gente vem tendo e observando ao longo dos anos é que as troponinas, sobretudo troponinas ultrassensíveis, elas vêm ficando cada vez mais disponíveis nos serviços de emergência do Brasil para fazer o diagnóstico de infarto e de condições isquêmicas do coração. Então, talvez, eu acho que os esforços não fiquem centrados exclusivamente na busca de novas moléculas ou de novos marcadores, sem dúvida nenhuma, isso também é extremamente importante, mas a gente tem que fazer essas considerações a respeito de disseminar, fazer com que mais pessoas consigam se valer e aproveitar da tecnologia que já está disponibilizada no mercado atualmente. Dessa forma, a gente consegue evitar uma série de desfechos ruins de doença cardiovascular e prevenir uma série de condições, de internações muitas vezes desnecessárias, poupando e otimizando recursos, sobretudo do sistema público de saúde. Com isso, eu encerro a minha fala e volto na sequência para a gente debater um pouquinho o assunto. Doutor Carlos. Tudo bem com o meu áudio? Tudo certo? Primeiro, agradecer aí o convite da CBDL para participar do evento. Eu vou dispensar o banquinho, acho que eu vou ficar em pé. Deixa eu só projetar a minha apresentação. Se puder projetar para mim, por favor. Agradecer a CBDL, a parceria sempre com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Já aproveito para parabenizar o Atílio pela apresentação, facilitou bastante a minha vida já em relação à introdução dos marcadores cardíacos, e depois a gente vai poder ter um tempo para responder algumas perguntas e discutir um pouco mais sobre o tópico, né? Um tópico que eu gosto bastante, acompanho aí já há alguns anos, aí, não vou falar muitos anos, senão eu entrego minha idade, mas já acompanho desde o lançamento dos primeiros ensaios de troponina na época que eu trabalhava lá no Dante Pazanese. E a partir daí, os ensaios evoluíram bastante e hoje a gente tem aí tecnologia para fazer a troponina com uma acurácia importante, um coeficiente de variação, como o doutor Atílio colocou, bem baixo e em concentrações bem pequenas. Tá? Então, marcadores cardíacos, inovações no diagnóstico, novas tecnologias contribuem para o tratamento e monitoramento das doenças do coração. Esses são os meus contatos aí, por e-mail. A Joseli já fez minha apresentação, meu vínculo profissional com a Escola Paulista e com o Hospital Israelita Albert Einstein também. Aqui só a propaganda do evento, eu vou começar, como a gente fala, marcadores, né? Sempre a gente associa biomarcadores a um conceito de um teste novo, né? Tudo que você pode mensurar em saúde é considerado um biomarcador. Está aqui um conceito de uma publicação já antiga do Circulation de 2006, que traz o conceito de biomarcador como uma medida e avaliação como indicador de processo biológico, tanto normal, patogênico, ou resposta farmacológica a uma intervenção farmacêutica. Tudo que você pode mensurar em saúde é biomarcador. E aqui o autor ele classifica em 3 tipos, né, em tipo 0, tipo 1 e tipo 2. O tipo 0 de história natural da doença, aí no infarto, a idade era um biomarcador de história natural, a gente infartava sempre na 4ª, 5ª década de vida.
Hoje, com as mudanças de hábito aí, o doutor Atílio trouxe aí o Outubro Vermelho, né? A gente está infartando cada vez mais jovem e a preocupação em relação às medidas preventivas em relação ao infarto são importantes. A gente tem dois importantes marcadores, dois importantes fatores de risco modificáveis para o infarto aí, coloca o tabagismo e a dislipidemia. Importante a prevenção desses dois fatores. E aqui o biomarcador tipo 2, que substitui o endpoint clínico, que é a intenção de predizer benefícios ou malefícios, tanto com base epidemiológica, terapêutica, fisiopatológica, ou qualquer outra evidência científica. Aqui, todos os testes de laboratório entram nesse quadro de biomarcadores. E, lógico, a pesquisa básica e a pesquisa clínica sempre buscam avaliar novos biomarcadores. Aqui uma publicação da Nature que traz a busca por biomarcadores cardiovasculares, que é o tema da nossa discussão, e o autor aqui classifica em biomarcadores de seleção, diagnóstico e prognóstico, e aqui a gente está discutindo especificamente a troponina, hoje o biomarcador mais importante aí dentro da cardiologia, tá, o principal biomarcador para o diagnóstico do infarto. Ela é um excelente biomarcador, tanto de diagnóstico como de prognóstico do infarto agudo do miocárdio. E biomarcadores de seleção estão sendo buscados constantemente, né? Hoje falei da dislipidemia aí, avaliação da dislipidemia, você tenta identificar o paciente com potencial risco de infarto. E é lógico, para essa busca, a gente depende de tecnologia. O Atílio trouxe aí o microRNA, traga espectrometria de massa e o diagnóstico por imagem com a ressonância magnética, são tecnologias que fazem a gente identificar novos biomarcadores. O doutor Atílio já passou por isso também, eu não vou me prender em história em relação a biomarcadores para o diagnóstico do infarto, eu só trago que os marcadores, quem dispõe de troponina de alta sensibilidade hoje, dispensa todos os marcadores anteriores, tá? E hoje quem tem uma troponina de alta sensibilidade na sua prática clínica não precisa desses outros marcadores listados. Falei de infarto, o doutor Atílio comentou também que o principal e mais temido consequência do infarto é a insuficiência cardíaca, que limita muito a capacidade funcional dos pacientes, né? A gente tem dois marcadores importantes aqui, um marcador único, né, que são os peptídeos natriuréticos. Hoje, para a prática, são dois disponíveis, tanto o BNP quanto o NT-proBNP. Depois eu vou poder abordar um pouquinho também para vocês no final rapidamente. Aqui a troponina, o biomarcador cardio-específico, vinculado diretamente a qualquer injúria miocárdica, você libera troponina, qualquer dano ao cardiomiócito, você libera troponina na corrente sanguínea, e com sinais de isquemia, essa aí é a especificidade pelo cardiomiócito, com sinais de isquemia, aí o diagnóstico de infarto a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Aqui a gente tem basicamente duas troponinas disponíveis para diagnóstico, a troponina T, que foi patente de um único fabricante, e o único fabricante mantém a produção da troponina T, e os outros fabricantes de kits diagnósticos evoluíram para desenvolver kits de troponina E. A troponina T, a forma predominante é a forma livre, e a forma predominante da troponina e a forma binária ligada à troponina cáustica. Aqui é um slide de uma publicação recente do Januzzi. Januzzi publica bastante em troponina, ele já teve algumas vezes no Brasil. Aqui traz a ilustração de que qualquer lesão de cardiomiócito libera troponina, desde inflamação, aí coloca miocardite, sepsis, insuficiência cardíaca, turnover de célula também libera troponina, exocitose, né, qualquer trauma ao coração você libera a troponina, infarto do miocárdio, que é a grande tema de nossa discussão hoje, e apoptose também, aí no caso da insuficiência cardíaca, emergência hipertensiva, entre outras diferentes causas. Aqui é a lista de patologias que cursam com liberação, né? Como eu falei, tudo aquilo que agride o coração, direto ou indiretamente, libera troponina na corrente sanguínea, até uma atividade física intensa também. A gente pega aí os corredores de maratona, que não estão tão preparados, o coração sofre bastante depois de 3 horas, 4 horas de prova. É importante você atividade física, mas atividade física de forma condicionada. Você correr uma maratona sem um preparo, você está colocando em risco a sua vida também. A gente acompanha aí sempre em mídia, sempre algum episódio em relação
a morte em maratona. Aqui não sou eu que estou falando, é o guideline europeu, testes adicionais com mioglobina, CKMB e os outros que a gente já listou do ponto de vista histórico, não são mais necessários para a investigação de infarto agudo do miocárdio. Esse é o Schusen-Weisling da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Para o diagnóstico de infarto, ao invés de você dosar CKMB e mioglobina, dose troponina T ou troponina I. E as troponinas começaram na década de 90 a serem desenvolvidas e lançadas no mercado. Elas foram ganhando sensibilidade analítica e funcional, tá? E a partir daí a gente consegue quantificar a concentração de troponina em pessoas normais. A gente já usa as troponinas de alta sensibilidade no Brasil já há mais de 10 anos. Os Estados Unidos começaram a aprovar as troponinas para uso clínico de alta sensibilidade no ano de 2017. Surgiram vários editoriais em vários periódicos importantes. Aqui eu destaco o periódico do Dr. Alan Wu. Ele traz que a era das troponinas de alta sensibilidade cardíacas começaram nos Estados Unidos. Ele ainda brincou no editorial dele, botou entre parênteses finalmente, né, que eles estão atrasados em relação à Europa e à América do Sul, que já começaram a utilizar os testes com uma antecedência maior, né? O colega da Baylor embaixo fala que são considerados até o terceiro mundo quando se trata de troponina, porque eles não utilizavam os ensaios, enquanto já a Europa e o resto do mundo já estava utilizando. Eu também fiz o editorial do Jornal Brasileiro de Patologia Clínica, trazendo aí essa volta da troponina à crista da onda. Principal aplicação do uso, síndrome coronariana aguda, diagnóstico do infarto, mas é bom lembrar, como eu falei, quem tem troponina mais alta morre mais, independente de patologia. Vocês podem buscar no PubMed Desafio, se encontre algum artigo que não mostre isso. Independente da patologia, insuficiência cardíaca, sepsis, pericardite, miocardite, COVID, H1N1, quem tem troponina mais alta morre mais. Tá? E é lógico a identificação de coronariopatas crônicos, né? Essa é uma aplicação que está sendo discutida bastante em literatura, aquela publicação do Januzzi que eu trouxe para vocês, eles discutem bastante essa aplicação, a indústria vai trabalhar nessa aplicação de avaliação de identificação desses coronariopatas crônicos. Aqui, para diferenciar, síndrome sem supra, a principal aplicação da troponina aqui é no infarto sem supra, naquele infarto que não tem alteração eletrocardiográfica característica do supradesnivelamento do segmento ST. Praticamente o paciente tem uma dor, era considerado até uma angina instável, uma dor que durava mais de 20 minutos. Hoje, com os ensaios de troponina de alta sensibilidade, você consegue categorizar todo esse grupo de pacientes que não altera eletrocardiograma, mas tem ou discretas alterações. Tá? Quando o paciente tem a dor típica, tem supra, aí tem que seguir para o tratamento, aí tem que mandar para o doutor Atílio fazer aí a angioplastia ou trombolizar o paciente. É importante, na utilização da troponina, a definição de um protocolo de dor torácica estabelecido sempre em parceria do corpo clínico com o laboratório, tá? Isso é fundamental, conhecer o ensaio utilizado, isso garante a segurança do paciente, tá? A utilização de um protocolo, com avaliação clínica, estratificação clínica, mais a interpretação da troponina corretamente, é uma prática custo-efetiva. Tá? Então, é importante disseminar isso em relação à prática custo-efetiva da utilização das troponinas de alta sensibilidade. Aqui, para ilustrar só, a gente já consegue quantificar as troponinas em pessoas normais, todo mundo vai conhecer a sua concentração de troponina. Lógico que, com o passar do tempo, nosso coração já não é mais o mesmo, a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo uma degradação do músculo cardíaco e aumentando a concentração da nossa troponina. E, como eu falei, quem tem troponina mais alta morre mais. E a partir do momento que a gente tem qualquer dano ao coração, qualquer injúria, você tem uma liberação dessa troponina. E como diferenciar essa liberação por uma injúria tanto aguda quanto crônica, no caso aí do diagnóstico do infarto? Aí vem a estruturação do protocolo e a dosagem de pelo menos 2 dosagens de troponina para avaliar a primeira e 1 hora após, ou dependendo do protocolo, a primeira e 3 horas após a primeira dosagem. Isso depende do ensaio que esteja utilizando. Tá? Então, o paciente com sinais de isquemia,
suspeito de infarto, entrou no protocolo de dor torácica, aí o infarto, dependendo do tipo de infarto, pode ser um infarto tipo 1, secundária à doença aterosclerótica obstrutiva crônica, com a formação de um trombo, ou por um imbalanço isquêmico, aí TAC, bradiarritmia, vasoespasmo e assim por diante. Tá? E sem sinais de isquemia, aí você tem injúria miocárdica aguda, aí no caso miocardite, insuficiência cardíaca, pericardite, aí no caso a gente teve bastante miocardite recentemente, principalmente com o advento da Covid-19. Doença crônica, injúria miocárdica crônica, doença renal crônica, doença estrutural do coração, doenças de depósito também, curso com a liberação. Essa dinâmica de liberação, como eu falei, por isso que é importante, na suspeita do infarto, colher a primeira basal, paciente com com mais de 3 horas de dor, colher a segunda 1 hora após e ver a elevação dessa troponina. Um conceito para quem trabalha bastante em laboratório, é importante a gente ter esse conceito, é o limite do branco. O limite do branco é se você pegar uma solução, água, por exemplo, que não é para ter troponina, se você dosar, se o aparelho fizer alguma leitura, esse é o limite do branco, o ideal é sempre ser próximo a 0. O limite de detecção é a capacidade do equipamento ler uma concentração mínima daquela troponina numa amostra, e se essa detecção variar menos do que 20%, é o limite de quantificação. Tá? Então, o ideal também é que esse limite de detecção tenha um coeficiente de variação baixo, como o doutor Atílio colocou também, é o ideal aí para protocolos, para validações inferior a 10%, mas para a prática clínica já são aceitos coeficiente de variação de até 20%. Esses são os principais ensaios disponíveis no mercado nacional de troponinas de alta sensibilidade e contemporâneas. Tá? E importante, hoje os valores de referência são baseados no percentil 99, como eu falei, isso está mudando. A ideia é que a gente trabalhe cada vez mais com valores para populações estratificadas por sexo e idade e pegando as variações de 0 e 1 hora. Então, hoje, quem trabalha com ensaios de alta sensibilidade pode trabalhar com valores mais baixos do que o percentil 99. Tá? Então, aí eu vou colocar aí mais ou menos o corte de 5 picogramas por ml para troponinas de alta sensibilidade. Depois de 1 hora, se o paciente estiver no protocolo de dor torácica, com uma estratificação clínica, a gente tem que fazer essa avaliação. Então, protocolo de dor torácica baseado na interação entre a clínica e o laboratório, deve validar e ter o conhecimento amplo do ensaio utilizado, então a validação no laboratório é fundamental, definir o intervalo entre as duas dosagens, tá? Como eu falei, para os ensaios de alta sensibilidade, o intervalo ideal já é o intervalo de 1 hora, com uma variação absoluta entre as duas dosagens, eu vou mostrar isso também. E é lógico, não comparar valores entre diferentes ensaios. Aqui são as avaliações clínicas, a que a gente utiliza no Einstein é uma estratificação do HART modificado, tá? E classifica o paciente em HART 1, HART 2 ou HART 3, tá? De acordo com o risco clínico. E depois a avaliação da troponina em 2 dosagens, tempo 0 e tempo 1 hora. Se o paciente tiver com mais de 3 horas de dor, essa estratificação pode ser feita, como eu falei, com um corte de 5 picogramas por ml. Quem tiver acima de 5 é uma troponina alterada. Se na segunda dosagem, após 1 hora, o paciente tiver uma concentração superior a 5, entre 5 e 12, a variação tem que ser de 3 picogramas por ml. Por exemplo, se a primeira dosagem do paciente deu 6, numa segunda dosagem após 1 hora deu 10, esse paciente tem forte suspeita de confirmação do infarto, tá? Aumenta o valor preditivo positivo. É lógico que para dar o alto valor preditivo negativo, se o paciente tiver uma troponina indetectável inferior a 5 nos ensaios de alta sensibilidade, esse paciente tem praticamente chance 0 de se ter um infarto. Agora, a especificidade para o infarto se vem com essas 2 dosagens seriadas. Se a primeira dosagem estiver entre 12 e 52, essa variação tem que ser superior a 5 picogramas por ml na segunda dosagem. E é lógico que se tiver uma concentração superior a 52, já é um valor bem alto para a troponina de alta sensibilidade. Se vocês forem observar, tem pacientes que fazem infarto com essa concentração de troponina e não tem CKMB alterado. Por isso que veio a substituir a CKMB. Alto valor preditivo negativo, já coloquei aí, tem todos os ensaios de troponina I, troponina T. Quem tem troponina inferior a 5, você pode ficar tranquilo que do coração ele não morre.
alto valor custo efetivo dos ensaios, tá? Então, alto valor prática custo efetiva na utilização dos ensaios de alta sensibilidade. Avaliação prognóstica, aqui vocês podem perceber que são pacientes que entraram numa avaliação suspeita de infarto, mas não estavam infartando, ou de população em geral, só para mostrar o impacto prognóstico da troponina também, independente se é infarto ou não. Quem tem troponina mais alta morre mais. Aqui para síndrome sem supra, para mostrar o ponto de corte do ensaio P199 é 26, mas vocês podem perceber que a mortalidade já dobra quando o paciente passa de 6 picogramas por ml, na primeira barrinha amarela para a segunda barrinha amarela, ele vai de 1,6 para 3,2, e a mortalidade praticamente dobra aí já em concentrações bem baixas de troponina. Avaliando a aplicação prognóstica, eu sugeri aí com uma carta do editor para o Jornal Americano de Medicina, por que não utilizar a troponina como desfecho de estudo clínico? A gente não precisa esperar o paciente via óbito, ter AVC, ter infarto, você pode utilizar com bastante segurança. E os estudos começaram a sair com essa utilização da troponina com essa estratificação. Para fechar um pouquinho de ciência cardíaca, a consequência do infarto é uma síndrome clínica complexa, podendo resultar em qualquer distúrbio cardíaco, tanto estrutural ou funcional, que prejudica a capacidade de enchimento ou esvaziamento do sangue no ventrículo. Tá? Uma conceituação de ciência cardíaca, ela pode ser tanto uma disfunção sistólica ou diastólica, e o principal biomarcador para avaliação da insuficiência cardíaca, a troponina pode ser utilizada também como uma avaliação prognóstica, mas os peptídeos natriuréticos, eles avaliam a distensão do cardiomiócito. E aí, você tem um marcador que é muito sensível para avaliação, para o diagnóstico e para a exclusão, principalmente, da insuficiência cardíaca no pronto atendimento. Tá aí um marcador que foi descoberto muito recente, tá? Se eu colocar aí, a molécula foi descoberta aí em 88, até chegar isso na prática clínica, já em 2000 já tinham alguns ensaios disponíveis. Em 2001 eu comecei a fazer a dosagem desse biomarcador lá no Dante Vazanese. Tinham 80 citações no Google, eu marquei isso na época, em 2001. Hoje, se for pesquisar no Google sobre peptídeos natriuréticos, a gente chega aí numa concentração grande de artigos e de publicações. Os dois peptídeos natriuréticos advêm do proBNP, que está dentro do cardiomiócito, a partir do momento que ele é clivado, separa em NT-proBNP, de 1 a 76 aminoácidos, e o BNP de 77 a 108 aminoácidos. Eu já estou indo para o final. Diferença entre eles, tá? Todos os dois têm a mesma aplicação, avaliação da insuficiência cardíaca, mas é importante a gente ressaltar algumas diferenças. E o NT-proBNP está um pouquinho à frente do BNP. Quem tem o NT-proBNP tem uma maior estabilidade em vivo e in vitro da molécula, tá? Ele pode ser dosado tanto no soro ou no plasma. Tem uma estabilidade muito mais longa em temperatura ambiente. O problema do BNP, principalmente para os laboratórios que fazem coletas e transportam a amostra, esse BNP ele degrada rapidamente quando é transportado, então não dá para colher muito distante da área de processamento, e é lógico, a sensibilidade analítica e funcional do NT para o BNP é superior. E é lógico, uma outra vantagem aí do ponto de vista clínico já do NT para o BNP em relação ao BNP, é que hoje a gente tem a niprelizina, uma droga que é utilizada para o tratamento da insuficiência cardíaca, e quem faz uso da niprelizina, que é um análogo do BNP, não pode acompanhar, do ponto de vista clínico, o seu paciente com BNP. Quem usa a niprelizina tem que acompanhar com o NT-proBNP. E para onde a gente vai? Todos os ensaios sensíveis, com valor de referência para a população normal, como eu falei, estratificado por sexo, por idade, inteligência artificial ajudando na interpretação desses resultados. Alguns hospitais já trabalham com isso, naqueles algoritmos que eu coloquei de protocolos de 0 e 1 hora, 0 e 1 hora, dependendo da variação, já sai um alerta para o médico, paciente com suspeita de infarto ou paciente sem suspeita de infarto, pode seguir para alta. Tá? Então, isso os softwares já avaliam essa diferença e já trazem a informação de forma mais sintetizada para o médico. É lógico, aí já indo para o futuro, já chips implantáveis, o doutor Atílio trouxe aí o microRNA, imagina implantar um chipzinho no subcutâneo, a troponina vai aumentando a concentração, já sai um alerta no relógio, fala, ó, vai para o hospital que você pode estar tendo um evento cardíaco,
mais já um futuro, não sei se a gente deve caminhar para esse tipo de tecnologia, mas isso já vai poder ser possível em breve. Agradeço mais uma vez aí ao convite da CBDL e já convido aí a Joseli, o Atílio, já para a gente reunir aí de volta aqui na nossa mesa redonda aqui para responder algumas perguntas. Boa tarde. Bom, adorei, porque eu sempre aprendo, né? Eu tenho um pouco de conhecimento do diagnóstico, mas essa visão que a gente trouxe aqui da doença como um todo, acho que ela foi muito ilustrativa. Nós que somos da comunidade do diagnóstico, quando a gente vê uma doença que pode ser 80% prevenível, evitável, a gente gosta muito, porque o diagnóstico tem uma parcela muito importante no evitar o adoecimento da população, né, e evitar as mortes, né? O infarto, ele é uma doença que ele carrega até um componente emocional muitas vezes importante. Eu vou fazer uma pergunta. Agora que eu descobri que a gente tem uma troponina para chamar de nossa, que todo mundo vai ter, existem níveis de troponina que podem dividir os indivíduos, a gente vê, nós temos um público aqui que é de gente especializada, mas nós temos gente que quer informação para o seu conhecimento próprio. Concentração de troponina, ela tem alguma coisa de distribuição familiar? Porque nós sabemos da cultura popular que tem famílias que têm mais infarto, que tem famílias que têm menos infarto. E a concentração de troponina também tem uma distribuição agrupada em famílias. A minha origem é genética, de estudo genético, por isso que eu faço essa pergunta. E a troponina ultrassensível, ela trouxe, de fato, uma relevância importante comparada com a outra troponina? Não sei quem que quer começar. Deixa eu pegar aí a genética, Tílio, aí depois, aí, se quiser comentar também em relação à diferença de sensibilidade. Mas a genética é um fator de risco para o infarto. Agora, a elevação da troponina, ela vem decorrente do infarto. Então, assim, a relação não é direta. Você pode ter a genética para ter infarto e ter uma troponina normal, mas a sua chance de em algum momento aparecer com troponina alterada porque você infartou, ela é maior. Mas a genética em relação à síntese de troponina, não existe variação. Quem não está fazendo dano ao coração no momento, não tem problema, ela vai estar normal. Agora, é lógico, a genética como fator de risco para o infarto existe. É lógico que os dois fatores que eu coloquei, os principais modificáveis, na frente da genética, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e o tabagismo, são fatores modificáveis. Hoje, a genética a gente não consegue trabalhar. Tem algumas doenças que já estão sendo desenvolvidas terapias gênicas, mas para o infarto ainda a gente não tem, como é um poligênico, né, a gente não tem uma atuação muito específica, mas eu acho que é isso. E quer comentar da sensibilidade? Claro. Bom, sem dúvida nenhuma, Joseli, todo o nosso público aqui, essa vinda da troponina ultrassensível foi excepcional para facilitar o diagnóstico da doença isquêmica do coração, né, de quando está faltando sangue para o coração. E a gente vê que uma das principais vantagens dela que eu destacaria é que ela consegue, esse exame de troponina ultrassensível, ele consegue detectar a troponina em concentrações muito menores e de uma forma muito precoce. Antigamente, quando a gente disponibilizava dos primeiros ensaios de troponina, se o paciente chegava no hospital com 1 ou 2 horas de dor, às vezes poderia ser desse exame vir negativo. E para pegar esse diagnóstico, às vezes, se o eletro é normal, o médico ia repetir esse exame em 3 horas. Fazia um protocolo de 3 horas, 6 horas, e isso atrasava muito o diagnóstico. Agora, com essa troponina ultrassensível, a gente consegue detectar ele muito mais precocemente, às vezes com protocolos de assim que o paciente chega e 1 hora depois para repetir. Isso diminui muito aquele tempo em que a gente fica sem diagnóstico, o paciente fica no hospital querendo saber se ele está tendo ou não um infarto. E outro ponto importante aí nesse ganho de sensibilidade é o alto valor preditivo negativo, como eu trouxe também, Atílio. Assim, você pode dar alta mais precoce para o paciente, né? Os protocolos anteriores, com CKMB, eletro, você ficava curvando 6, 9 horas, e mesmo assim você poderia não pegar a elevação da troponina. O paciente, se o clínico não comprasse como uma angina instável, ele podia ter alta e podia morrer em casa, porque a mortalidade desses quadros de angina instável
são elevadas, principalmente nessas concentrações mais baixas. Depois que o diagnóstico com a troponina já estourou, realmente fica mais fácil. Então, e a gente, um breve depoimento, assim, a gente ainda encontra serviços de emergência no Brasil, fora das grandes capitais, assim, acho que mais frequentemente, em que serviço de urgência consegue fazer exame 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Então, se tudo der certo com essa amostra, o paciente vai ter um delay até o seu diagnóstico muito grande. E eu falo se tudo der certo porque já aconteceu de amostra embolizar, de amostra extraviar. Então, essa troponina ultrassensível, ela facilitou demais o diagnóstico. O paciente não precisa ficar horas em observação, às vezes passar pelo menos 12 horas no hospital para ter a sua curva de troponina determinada. Quando a gente fala, o Brasil é um país de desequilíbrios e divergências. Então, o acesso que os pacientes que estão num grande centro, que são triados para um grande hospital, mas nós temos um Brasil enorme que não tem acesso. Temos hospitais de pronto-socorro que têm essa rotina 3 vezes por dia, o point of care melhora muito esse acesso, porque ele pode ser feito agora. O acesso que a gente aqui lida muito com políticas públicas. Nós temos aqui o paciente que tem acesso ao plano de saúde, o paciente do SUS. A gente já tem um acesso universal à troponina ou ainda temos que caminhar nesse sentido? A troponina é um exame caro no custo do diagnóstico do infarto como um todo? Então, é uma boa pergunta, Joseli. Eu acho que os grandes centros já têm a tecnologia, já têm o ensaio disponível na prática, e até esses centros que já dispõem dessa tecnologia, já puxando aí o ponto para o fim da CKMB, né? Os grandes centros que já têm dessa tecnologia não precisam mais utilizar o marcador anteriormente utilizado, que era a CKMB. Em relação à acessibilidade da troponina, ainda a gente precisa ampliar, né? O Point of Care vai ser uma oportunidade para capilarizar isso, para chegar na ponta aí para os pequenos hospitais, para as pequenas cidades do país, porque hoje as troponinas de alta sensibilidade elas estão concentradas em grandes plataformas de laboratório, e a partir do momento que a gente tiver tecnologia que seja capaz de detectar essas pequenas concentrações em pequenos dispositivos, a gente vai conseguir capilarizar mais. Mas a troponina hoje está cada vez mais disseminada, Brasil afora, mas ainda a realidade do país é a CKMB atividade, que é um exame que a gente considera classe 3, que é um exame que gera mais dúvida do que agrega valor diagnóstico, mas isso, imagina, no centro não tem troponina disponível, o médico tem que se valer de outro recurso para dar o diagnóstico. Mas com esse aumento do acesso, é lógico que já está incorporado, já é um teste com cobertura de convênio, tanto e para o SUS também, com cobertura para troponina, só que dependendo do tamanho do serviço, ele não consegue ter dispositivos. Hoje a gente já tem alguns dispositivos de point of care disponíveis, que já são capazes de detectar. É lógico que vale a lembrança que troponina qualitativa não deve ser utilizada. Quem tiver troponina qualitativa, positiva ou negativa, é melhor utilizar uma CKMB, tá? Porque essa informação não agrega valor. A partir do momento que você tem uma troponina de point of care, onde já tem alguns dispositivos, você pode utilizar até essa troponina, e com um ganho de sensibilidade a gente vai melhorar para encurtar esse tempo do protocolo, que hoje, ainda em dispositivos de point of care, o paciente deve ficar em maior tempo no pronto atendimento. A partir do momento que tiver ensaios de troponina de alta sensibilidade com custo acessível e podendo ser utilizado em demandas menores, a gente vai ter esse mais disponível. Eu acho que eu só acrescentaria também às vezes muitas pessoas podem se perguntar, então já acabou a época da CKMB, a gente não utiliza mais. Acho que como o Dr. Carlos falou, se você dispõe de troponina, de fato não tem nenhuma indicação para CKMB. Outra questão a CKMB ela tem um valor muito que pode ajudar o médico se você tiver a troponina só qualitativa, né, que é aquela positiva ou negativa. Mas a dúvida que fica ainda em alguns centros é com relação ao reinfarto. A CKMB ainda algumas pessoas seguram a indicação dela para diagnóstico de reinfarto, e a gente já vê que mesmo nos cenários de reinfarto a troponina ultrassensível já pegou o lugar da CKMB. Antigamente a gente preferia ou utilizava muito de rotina a CKMB porque ela se elevava mais rapidamente, porém ela pode ter alguns confundidores como o músculo esquelético, ao passo que a troponina demorava um período maior para diminuir, para voltar aos seus valores normais. Mas com os protocolos de troponina ultrassensível,
Eu acredito também que, a menos que você não disponha de troponina, só nesse caso que você usaria CKMB. E no caso de infarto, como você colocou, Atílio, você pega, a curva está em decréscimo, ela vai parar de cair e ela já faz uma ascensão na sequência, você consegue pegar isso. Exato. E é lógico, a interpretação, tanto da troponina como do peptídeo natriurético, tem que levar em consideração aí, lógico, função renal do paciente, né, o tempo que demora a meia-vida da troponina em torno de 12 horas, a partir do momento que você tirou a lesão, a agressão, ela vai demorar a cair mais, né? A CKMB, ela tinha um washout mais rápido, e agora a troponina se liberou uma quantidade grande na corrente sanguínea, meia-vida de 12 horas, você pode ficar com ela positiva aí, dependendo da concentração, por vários dias. E é lógico que o paciente que fez um evento, ele pode ficar cronicamente com essa troponina elevada, aí porque fez uma área de necrose no músculo cardíaco, que vai, consequência de insuficiência cardíaca, ele vai ter como sequela esse valor mais elevado. É lógico, a mortalidade dele vai depender dessa concentração de troponina que ficou de sequela. Eu acho que um lado muito bom da troponina ultrassensível é, de fato, essa elevação rápida e por vários agressores, mas também eu diria que esse mesmo ponto pode ser visto como uma desvantagem da troponina ultrassensível. Então, aí que vem a atuação do médico, da equipe de emergência, do laboratório, para saber interpretar esse resultado. Como o Dr. Carlos falou, a troponina elevada não é sinônimo de infarto. A gente pode ter desde um trauma no coração, como uma pressão alta, uma arritmia, uma neoplasia subjacente avançada. A gente tem diversos cenários que podem também cursar com elevação de troponina, não necessariamente são doenças isquêmicas do coração. E aí que eu acho que é muito importante o médico particularizar a indicação e saber para que paciente vai ser adotada essa solicitação. Não fazer como, eventualmente, a gente pega alguns locais que fazem o kit da emergência, o kit de exame laboratorial da emergência. Aí você coloca uma troponina que, às vezes, pode ser qualitativa, se vem positiva, aí que vai dar um nó na cabeça de quem está fazendo esse atendimento. Então, tem que ser particularizada a indicação. E a indicação pré-teste, né? Entrou no protocolo do torácica, está com a suspeita de infarto, entrar no protocolo. Não adianta dosar uma troponina isolada. Essa troponina altera com tudo. Altera realmente. Qualquer lesão que agrida o cardiomiócito, ela vai alterar. Agora, da suspeita de infarto, a dosagem da amostra subsequente é fundamental para ganhar o valor preditivo positivo na identificação do evento. E os casos são os mais variados possíveis. Você falou de trauma, teve um colega que pegou Covid, fez a troponina, estava alterada, ele ficou preocupado com miocardite e tudo, foi dosando, ele já tinha recuperado da Covid e a troponina dele mantinha alta, né? Aí ele falou, será que isso aí é uma sequela que eu fiquei e tudo? Aí eu fui conversando com ele para ver se tinha alguma coisa na história dele. E ele tinha tomado um tiro, que pegou o coração, ele fez uma rafia no coração. E só a sequela que ele já tinha, provavelmente, ele descobriu essa troponina alterada dele por conta da Covid, né? E foi descobrir e aí falou, se a troponina você vai carregar com ela, e provavelmente não teve relação com a Covid, provavelmente você não deve ter feito miocardite, né? Foi um achado e ele vai carregar com ele essa troponina. Tem outro caso também interessante de alterações outras, né, por elevação, avaliação prognóstica em quimioterapia, né, também uso da troponina, os colegas prescrevem antes da quimioterapia, a paciente jovem, o uso de quimioterapia, foi dosar, estava elevado, e ela tinha uma troponina prévia negativa, eu conversando, perguntando se podia ter tido algum evento, alguma coisa, perguntando de comorbidade, aí a colega lembrou que ela passou um permicate para infundir a quimioterapia. Só do catéter tocar a parede do coração, liberou, esperou 12, 24 horas, a troponina já estava normal, aí começou a quimioterapia já sabendo. Mas para vocês verem o grau de sensibilidade só de passar o catéter, só de tocar, você faz hemodinâmica, você sabe qualquer procedimento que você tem uma agressão maior, você vai liberar uma concentração maior, você vai agredir mais o coração e assim por diante. Mas eu acho que isso bastante. Não, a gente falou bastante, eu vou me valer da categoria de moderadora para fazer mais uma pergunta, mas a gente tem um espaço aberto, se alguém quiser abrir o microfone e falar, ou se alguém quiser comentar no chat, a gente tem um espaço aberto para discussão. Falando um pouco dessa última
A gente tem uma pergunta, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Essa última abordagem que a gente fez, e na colocação do Dr. Carlos, em que tem a interação da clínica e do laboratório, que isso é muito importante, porque a troponina ela é um exame extremamente importante, mas ela tem que ser olhada no contexto clínico, porque ela sozinha ela não faz o verão, ela tem que ser olhar. A gente vive um momento que os protocolos, por conta da Covid, foram para a internet. Então, hoje, todo mundo quer saber de protocolo e que protocolo que usa. Então, a gente já tem um protocolo de consenso, quer dizer, a determinação na primeira hora, na segunda hora. Isso é uma prática, porque aqui no Brasil a gente tem essa coisa, a gente está começando a trazer para a cultura a medicina baseada em evidências para a tomada de decisão, tanto em termos de saúde pública, quanto em termos do atendimento individual àquele indivíduo, porque os parâmetros laboratoriais estão aí, os exames estão mais. O clínico olha o paciente e ele tem que fazer uma decisão que, se o desfecho vai ser favorável ou desfavorável, tem uma série de fatores envolvidos aí, né? Isso, José, é importante isso, assim, o protocolo, cada instituição deve estruturar um protocolo de dor torácica para o atendimento ao doente, visto que é uma doença de alta mortalidade, uma estratificação clínica, de acordo com algum score de estratificação clínica, e a estratificação laboratorial com a troponina, conhecendo a troponina que está sendo utilizada. Então, se tem uma troponina de alta sensibilidade, se pode estruturar um protocolo de 0 em 1 hora de atendimento. Se não tiver uma troponina de alta sensibilidade, tem que estruturar protocolos mais seguros, com tempos maiores. Mas é importante o corpo clínico, em conjunto com o laboratório, estruturar esse protocolo. Tem uma pergunta da plateia aí, perguntando um painel cardíaco de troponina, CK e CKMB e mioglobina é considerado mais efetivo para o diagnóstico. Eu já respondo que não. É lógico que esses painéis saíram em pacotes combinados, aí a indústria desenvolveu, mas hoje somente a troponina é indicada para o diagnóstico. E é lógico, dependendo do painel utilizado, tem que ver qual a sensibilidade da troponina utilizada. Quem tem uma troponina já aí com sensibilidades próximas a 40 picogramas por ml, já é muito superior que o uso da CKMB. Tá? Eu gosto de colocar um corte assim. Eu tenho casos documentados que a gente passa a alterar a CKMB quando a troponina já começa a passar de 150, 160. É um valor bem alto de troponina. Por isso que é seguro utilizar troponinas quantitativas em dispositivos de point of care. Lógico que não com protocolo de 0 em 1 hora, vocês tenderiam um protocolo um pouco maior, mas a partir do momento que você tem uma troponina de alta sensibilidade, com sensibilidade capaz de detectar concentrações próximas a 5 picogramas por ml, você já pode fazer o protocolo de 0 em 1 hora estruturado. Eu acho que o que acrescenta também muito é bater de novo na tecla da clínica, né? Na tecla da apresentação clínica do paciente na emergência. Aí uma coisa como o Dr. Carlos trouxe na quarta definição de infarto, a gente precisa dosar essa troponina e a gente vai considerar ela de fato como isquêmica, como alguma doença em que o coração esteja sofrendo por falta de sangue, na vigência de alguma manifestação de isquemia. Então, a ideia não é sair pedindo troponina para todo mundo, mas se o seu eletro não foi diagnóstico, se você conseguiu achar algumas outras questões que demonstrem isquemia, como, por exemplo, uma dor torácica típica, ou como uma alteração no eletrocardiograma, no ecocardiograma, numa eventual ressonância, para você poder fazer esse diagnóstico de infarto, claro, você precisa, então, de uma demonstração de isquemia associada a uma troponina elevada. Acho que isso é importante destacar também. Feito. Acho que a gente explorou bastante aqui o tema. Uma das finalidades da Conexão CBDL é trazer informação, um pouquinho de informação. Esses vídeos eles ficam gravados, ficam disponíveis no canal do YouTube da CBDL, para quem quiser ver depois. A gente tem uma série de temas que a gente tem tratado. Agradeço aqui ao doutor Atílio Galhardo, ao doutor Carlos Eduardo, pela disponibilidade de trazer essa informação para o nosso público, e agradeço também às pessoas que participaram e que interagiram com a gente, e teremos aí a próxima Conexão CBDL, agora no mês de outubro, com um tema menos clínico, que nós vamos falar de boas práticas de fabricação, e como que a indústria e a inovação têm lidado com esse tema aqui no Brasil. E aí vocês vão receber essas informações do nosso próximo evento.
vocês quiserem mais alguma... Não, só agradeço. mais uma vez agradecer o convite da CBDL para participar, parabenizar também o Atílio aí, acho que a gente conseguiu destrinchar bem o tema, ficamos disponíveis também aí por contatos posteriores por e-mail e achei bastante bonito o fundo também ali, a gente parece que a gente está bem na Avenida Paulista aí no fundo. Atílio. Obrigado, eu aproveito para agradecer também novamente o convite da CBDL e colocar à disposição, se alguém quiser depois entrar em contato através de e-mail, rede social, estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Até mais.